E aí pessoal, tudo bem? Mais um capítulo de The Beginning After the End, do Tebbit, que vocês estão tão amando em ler, até assistir o anime talvez, ou simplesmente ver as páginas no Manhwa. Mas bora lá galera, no capítulo 216 que já saiu, já tem pra você estar lendo, ficou um pouco mais naquela cidade em que a própria Kettle queria que o Arthur e a Esther ficassem por ali pra descansar. Já que eles tiveram uma longa viagem para ver os pais do Arthur, para ver toda aquela rota do trem, né, porque eles estão preparando, e a própria Esther. O Arthur, depois de um tempo, a Kettle foi conversar com alguns nobres ali para poder conseguir recursos para estar financiando de certa forma esse trem, que não vai sair barato na verdade, eles vão gastar muito. E tipo assim, eles colocou isso daí na história e tipo, deu uma saída. Eles fizeram esse capítulo de uma forma diferente, uma adaptação pro próprio Manhwa, tá? E não foi ruim não, tá? Apesar do último eu ter achado um pouquinho mais ou menos, ter ido lá visitar o Arthur, alguns de vocês comentaram que acharam interessante, mostrando o lado do Arthur tá mais preocupado com os pais dele, explicando e comentando de quando eles vão ser visitados pelos pais, para a própria Ellie ver os pais dele nessa situação, explicando o interesse dela em ir numa academia de magia. Tudo bem, se você parar para ver esse lado, é benéfico, porque o autor está fazendo com que o Manhwa tenha um pouco mais de profundidade, aonde ele não trabalhou na novela, isso é óbvio. Apesar de que algumas decisões artísticas, não é decisão artística que fala, como é que eu posso dizer para vocês? Algumas das decisões criativas que eles estão tomando para as rédeas do Manhwa, às vezes eu fico um pouco na dúvida de por que eles fazem coisas desse tipo. Tudo bem, porque assim, nesse capítulo precisamente, tem momentos ali que tem balãozinhos e conversas, principalmente da Esther com o Arthur, com relação à família Flamesworth, né, da Jasmine, que tem no Manhwa sim, tem na novel, tá? Mas é lá pro capítulo 192, intitulado Coma, Beba, Seja Feliz, que vai demorar um pouco para acontecer se você for seguir exatamente a história. Eu entendo que se eles tiverem essas conversas agora, eu não sei se lá na frente vai fazer sentido repetir as conversas, entendeu? Não sei se eles vão deixar de lado um momento desse que eu acho muito interessante na novel, tá? Que é o momento que eles param os treinamentos, vão curtir um jantar, assim que o Viram vai, comenta com eles da importância de viver o hoje, que pra você também é importante, viver o hoje com as pessoas que você ama, comer, beber e ser feliz, porque você não sabe o dia de amanhã, ainda mais em Decatem, com a guerra eminente se aumentando, se intensificando contra a Lacria. Bom, esse capítulo mostra um momento em que eles ficam lá e vão para uma taverna. A Esther e o Arthur sentam lá e conversam, começam a beber pra cá e pra lá, e depois comentam sobre as Flamesworth, né? Porque a Esther diz que o Arthur é uma pessoa muito bacana, ele é diferente, ele é fora da curva, e faz com que a Kettle, né, a princesa Kettle Glider, seja uma pessoa um pouco mais diferente do que ela é habitual, e ela até sabe se expressar um pouco mais. Bom, isso nós sabemos na novel e no mangá desde quando eles se conheceram na Academia de Shirus, né? Isso é desde as primeiras vezes, na verdade, muito antes da Academia Shirus, quando ela conheceu o Arthur pequenininho lá, que ele peitou o pai dela, né? Isso foi muito legal. Nessa parte também, nós vemos que ela teve um grande crescimento de expressão como uma pessoa, né? E ela acabou lembrando, né? Tem um frame lá que ela lembra da Jasmine, e ela fica meio triste, porque acredito que ela ficou um pouco ausente na infância, que a Jasmine mais precisou dela, apesar de que ela não contribuiu, não positivamente, mas também não foi negativamente, tanto quanto o irmão mais novo dela, o Trojus Flamesworth, que é o pai da Jasmine, foi tipo assim, um mão de ferro na vida da filha, né? E o Arthur menciona pra ela pergunta que ela conhecia, né, a família Flamesworth através da Jasmine, e ele comenta, bom, sobre o passado dele com a Jasmine, que a Jasmine foi uma guia, né, uma guardiã dele um bom tempo, quando ele era um aventureiro, e ele sempre teve tipo assim, um pé atrás com essa família, com esse sobrenome. A Esther explica um pouco da história da Jasmine do ponto de vista dela, do pai dela, onde ele está atualmente, só que tem uma coisa diferente nessa conversa. A Esther tem uma hora que diz para o Arthur que ele diz que nem é por isso que você vai falar mal do meu irmão, hein? Não vai falar mal da minha família. Na novel é um pouco diferente, porque tipo assim, ele pergunta aonde ele tá trabalhando, ela diz que ele tá na muralha, e daqui a pouco ela meio que, você não! Tipo assim, ela ficou preocupada que talvez o Arthur usasse a influência dele de lança para prejudicar a profissão do Trojus. É claro que o Arthur não vai fazer isso, né? Por mais que no futuro mereça, mas enfim, não vou entrar em detalhes.
Toda essa conversa na taverna vai bem até aparecer um casal que reconhece a Esther, ficam todos animados, querem ouvir mais história das batalhas antigas dela, em que o pai dela serviu na divisão da Esther. E depois disso a Catelyn acaba aparecendo salvando o Arthur de umas garotas que iam cantar ele, e elas ficam achando que eles estão shippando ali, estão até namorando. E essa parte é engraçada, que eles comentam várias coisas da Academia Shirus, um pouco do Curtis também, e vem o momento que o Arthur pergunta da Claire, que queria saber como é que ela estava, e vocês sabem que a Claire não queria que o Arthur soubesse do problema que ela teve de não poder mais usar magia, já que o ponto do núcleo de mana dela foi rompido, foi machucado, e ela agora, tipo assim, tá inválida na magia, porque pra ela foi muito triste não poder voltar ao lado de seu amigo da escola para poder enfrentar os Alacrianos e também reconhecer, né, meio que agradecer o que o Arthur fez naquela época, algo que foi muito criticado por muita gente, até julgado, com outros interesses do antigo rei dos anões e até mesmo do pai da Catelyn. Nesse momento a Catelyn fica nervosa e cumpre a promessa que fez a Claire, não contar ao Arthur, tomando uma cachaçada e chamando o Arthur pra dançar. Mas essa foi muito boa. O Arthur sabe dançar pra caramba e vai ensinar ela. E é nesse momento que o gatilho em outro lugar, o gatilho dos ciúmes, bate na Tess, que dá uma porrada no braço do Darvus. Deve ter doído pra caramba, ainda mais pegou um nervo. Mano, imagina, você já passou por uma situação dessa? Ficou nervoso com alguém? Será que é ciúmes na hora? Caramba, o negócio teleguiado assim. Que perigo, que mulher perigosa. Também talarica, fura-olho do caramba, Catelyn. Mas enfim, é um barato isso. Eu achei esse capítulo, desse ponto de vista, eu comecei a ler diferente. Eu achei legal, porque assim, ele tá trazendo uma profundidade melhor dos personagens em momentos que eles precisam ser eles mesmos, além de fugir um pouco da tensão de guerra, da tensão do momento, na qual a qualquer momento pode se tornar algo muito terrível. Na verdade, eu acho que essa decisão, agora, pensando no último capítulo que eu comentei, que eu achei mais ou menos algumas das coisas, que eu ainda acho naquele capítulo, sim, tá? Mas esse ponto de vista agora desse capítulo, eu acho válido porque vai fazer com que um acontecimento lá na frente seja... Tive que tirar o áudio dessa parte, senão ia dar spoiler demais pra vocês, meus amigos. Explica muita coisa pra gente, mas o que vai acontecer vai fazer toda a diferença. Deixa o panela no like se você gostou desse capítulo e pra mais, deixa nos comentários. Forte abraço, tamo junto, até depois do fim.